Então, por que não existe uma equação exponencial de base igual a 1 ou base igual a zero? Observem o exemplo aqui. Vamos supor que isso aqui seja uma equação exponencial. 1 elevado na x é igual a 4. Como é que eu resolveria isso? Bom, eu tentaria pegar o 4 aqui e decompor ele. Se eu decompor o 4, vai ficar 2 elevado ao quadrado. Aí a pergunta é, eu consigo exprimir o 4 em forma de uma potenciação de base 1? Não, porque 1 elevado na x, 1 elevado a qualquer número vai dar sempre 1. Tá? A potência de base 1 vai ter como resultado sempre 1. Então, eu nunca vou chegar nessa igualdade e, portanto, nunca vou encontrar o valor de x. Por isso que a base não pode ser 1. Da mesma forma, a base não pode ser zero. Porque, por exemplo, aqui, ó, 0 elevado na x é igual a 16. Será que eu consigo exprimir o 16 em forma de uma potenciação de base zero? Não consigo, porque zero elevado a qualquer expoente, isso aqui é até uma propriedade da potenciação. Zero elevado a qualquer expoente vai dar sempre zero, porque zero vezes zero é sempre zero. Então, não existe equação exponencial onde a base seja 1 ou a base seja zero por esses motivos. Uma condição de existência. Quando a base for negativa, o que acontece? Então, eu tenho aqui, ó, menos 3 elevado na x igual a 27. Será que eu sempre vou conseguir transformar esse númerozinho aqui em uma base negativa? Não vou conseguir, tá? Nem sempre. Se esse número aqui fosse negativo, até conseguiria nesse caso, tá? Porque fosse menos 27, aqui eu conseguiria transformar numa potenciação de base negativa e aí eu encontraria o valor de x. Mas nesse caso aqui já não daria certo, porque o 27 ele é um número positivo, então se eu decompor ele vai ficar 3 elevado ao cubo. Tá? Olha aqui. Eu decompus o 27. 27 é 3 vezes 3 vezes 3. Mas as bases não são iguais. Ó. Aqui a minha base é menos 13 e aqui a minha base é 13. Então, não existe também equação exponencial quando a base, aqui que está trazendo o x como expoente, quando essa base for negativa, não vai existir. Vamos pegar alguns outros exemplos aqui de equações exponenciais um pouquinho diferentes e vamos resolver. Ó. Aqui eu tenho 4 elevado na x igual a 64. Então, a ideia é o quê? Fazer a mesma coisa que nós estávamos fazendo antes. É decompor o 64 para tentar encontrar a resposta. Tá? Só que acontece em alguns casos de o númerozinho aqui da base, que tem o x como expoente, ele não está na forma irredutível também. Então, o 4, por exemplo, eu não posso decompor o 4 em fatores primos? Eu posso, ele não está na forma irredutível. 4 eu consigo decompor e fica 2 ao quadrado. Nesses casos aqui, o que eu faço? Eu vou decompor os dois lados da minha equação e vou aplicar uma propriedade da potenciação que eu falei na outra aula. Então, decompondo aqui ó, o 64, divido por 2, por 2, por 2 e assim por diante. E eu tenho que 64 e 2 elevado a 6. E vou fazer a mesma coisa com 4. Tá? 4 divide por 2 dá 2, divide por 2 dá 1. 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Agora eu volto lá na equação e onde tem 4 eu vou colocar 2 ao quadrado. Onde tem 64 eu vou colocar 2 na 6. Como é que vai ficar? Ó? No lugar do 4, 2 ao quadrado. No lugar do 64, 2 na 6. Só que eu tenho um problema aqui. Ó. Eu tenho 2 ao quadrado elevado na x. O que eu tenho que fazer então? Que eu falei lá na aula de propriedades da potenciação. Eu tenho que transformar isso aqui numa potência só. Isso daqui é uma potência de uma potência. Como é que eu resolvo? Eu multiplico um expoente pelo outro. Tá? Quem não assistiu aquela aula, volta lá e assiste. Então, vai ficar 2 elevado, 2 vezes x, 2x, e aqui 2 elevado na 6. Agora as bases estão iguais. Estão vendo? Então, 2 elevado na 2x igual a 2 na 6. Portanto, eu posso resolver usando só os expoentes. Então, eu vou ter 2x igual a 6, x igual a 6 dividido por 2, x igual a 3. Encontrei o valor de x. Vamos para o exemplo 4 agora. 2 elevado na x é igual a 1 oitavo. O que eu vou fazer? Mesma coisa, tá? Eu não preciso decompor esse lado, porque 2 elevado na x não dá para decompor, ele já está na forma irredutível, mas eu consigo decompor esse 8 aqui, ó. 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. Lá no lugar do 8, eu vou jogar
2 ao cubo. Então, vai ficar 2 na x igual a 1 sobre 2 ao cubo. E aqui eu tenho que usar outra propriedade da potenciação, que é aquela propriedade do expoente negativo. Então, o que o expoente negativo faz? Ele inverte a base da minha potência. Então, para eu pegar esse 2 ao cubo que está no denominador dessa fração e jogar ele para o numerador da fração, eu aplico a propriedade do expoente negativo. E aí eu vou ter 2 elevado na x igual a 2 elevado na menos 3. Tá? Se quiser botar o 1 aqui embaixo, pode botar, mas não vai fazer diferença. Bom, agora que eu já consegui igualar as bases, eu tenho os expoentes iguais. Então, eu já sei que x é igual a menos 3. E, por fim, o exemplo 5, ó, fazer a mesma coisa. Eu vou decompor o 81 e o 16 separadamente, transformar ele em potências. Esse lado aqui eu não preciso decompor, tá? Já está na forma irredutível. Então, 81 é 3 elevado na 4 e o 16 é 2 elevado na 4. Vou lá na equação e jogo no lugar do 81 3 elevado na 4, jogo no lugar do 16 2 elevado na 4. O que eu vou fazer agora? Vou aplicar outra propriedade da potenciação, que é aquela propriedade dos expoentes iguais. Então, quando eu tenho uma multiplicação ou uma divisão de mesmo expoente, potências de mesmo expoente, eu posso juntar isso daqui e transformar numa potência só. Então, aqui, ao invés de 3 elevado na 4 dividido por 2 elevado na 4, vai ficar 3 meios elevado na 4. Agora, eu tenho as bases iguais, ó, 3 meios e 3 meios. E aí, eu posso igualar os expoentes. Então, vai ficar x igual a 4.